Olá, galerinha. Vamos fazer a correção da nossa atividade de português. Atividade essa que foi realizada 22 de julho de 2020. Ele continua aqui com as recordações, né? Ó. O tema da nossa aula hoje é Memórias de Infância. E ele trouxe um texto aqui, um texto da Tatiana Berlink, né? Ele até fala aqui que ela nasceu na Rússia e imigrou para o Brasil aos 10 anos. E pela imagem a gente percebe que se trata já de uma senhora, né? Ela veio para o Brasil, aliás, ela nasceu no ano de 1919. Então, por isso que ela já tem uma certa idade, né? Já, inclusive, não é mais nem viva. Ele disse que ela faleceu em São Paulo no ano de 2013, aos 94 anos, mas deixou sua história. Hoje aqui nós estamos conhecendo ela, né? Então, ela vive hoje através de sua história, seus livros. Por isso a importância de registrar os fatos. Então, vamos aqui. Noite de terror, né? Eu não vou ler o texto para não me alongar muito na correção. Mas ele conta uma história de 3 crianças, onde uma garotinha ficou responsável por seus 2 irmãos, e o menorzinho usava fralda e fez muito xixi nessa noite, e ela teve que fazer aí uma maratona pela casa, e quando não tinha mais nenhum lugar para onde ir, ela resolveu ir para o chão e se assustou com a barata. Quando os pais chegaram, ela pensou que ia ter um abrigo, um consolo, os pais riram muito, né? Os pais riram daquela situação, um choro tremendo daquele por causa de um insetinho, de uma barata, né? Então, acho interessante que aqui no final ela diz assim, que ó, os adultos às vezes não entendem nada. Pensei comigo, magoada, mas logo esqueci o doloroso episódio. Ou não? Por que será que contei agora? Então, se ela está contando, escrevendo em um livro, é porque foi algo que marcou sua memória, não é isso? Então, aqui ele trouxe um vocabuláriozinho do texto. Acho interessante a gente sempre conhecer para entender melhor o texto, né? Pigmeu, indivíduo de baixa estatura. Tarântula, espécie de aranha. Abril-buê, abril-berreiro. A gente usa muito aqui na nossa região essa expressão, né? Abril-berreiro, chorar bem alto. As bandeiras despregadas, é sem parar, ou seja, rindo direto. Episódio é o mesmo que acontecimento. Então, agora vamos aqui à nossa atividade. Então, aqui, ó, não esqueça de colocar a datazinha que você está realizando lá em cima. Leia o início do texto de Tatiana Berlink e responda. Papai e mamãe tiveram que sair por algumas horas à noite e nos deixaram sozinhos no quarto. Eu, como de costume, tomando de conta dos meus irmãos. Ele pergunta aqui na letra A. Nesse relato, o narrador é personagem da história ou apenas alguém que narra os fatos que aconteceu com outras pessoas? Então, gente, a gente percebe aqui quando ele diz, ó, nos deixaram no quarto, eu como de costume. Então, o narrador é personagem, ele está vivendo a história, certo? Então, o narrador, nesse caso aqui, é personagem. A letra B. Quais palavras que no trecho confirmam sua resposta? Aquilo que eu já disse, ó, quando ele diz, ó, nos, eu e meus, né? Então, dá para ver que ela está participando da história, né? Quando ele diz, ó, nos deixaram, eu, como de costume, tomando conta de meus irmãos. Então, ela vivenciou a história. Então, ela é um narrador personagem. Questão 3. Escreva o acontecimento imprevisto que causou pavor à narradora e ficou na memória dela. Então, o fato aí que marcou, né, foi o fato de ter aparecido uma enorme barata no chão do quarto.
E isso depois que ela já estava muito cansada, uma criança também, depois de ter já mudado de 3 locais, né? Então ela já estava frágil, cansada, e a barata aí veio bancar o terror na vida da garotinha. Questão 4. Releia o último trecho do relato e responda. Mas logo esqueci o doloroso episódio. Ou não? Por que será que contei agora? Ele perguntou aqui na letra A. A quem é feita a pergunta destacada? É feita a você leitor, certo? A pergunta é feita ao leitor, porque aí ela está contando uma história, é como se você estivesse ouvindo, né? Então, por que será que contei agora? Essa pergunta é feita a você, leitor. Na letra B, que resposta você daria a essa pergunta? Então, a possível sugestão de resposta, você relatou o fato porque ele ficou gravado na sua memória, ou porque ele lhe marcou, porque ele marcou sua infância, né? Então, aí é uma possível resposta. É pessoal, mas você tem que seguir essa linha. Você tem que seguir essa linha aqui, que ela relatou, foi até para o seu livro de memórias, porque foi algo que ficou gravado. Então, não foi um simples fato, né? Não foi tão simples assim, já que ficou gravado em sua memória a ponto de ir parar em um livro. Questão 5. Releia o segundo parágrafo do conto e circule a pontuação usada para marcar o pensamento da menina. Então, aqui ele já adiantou que vocês devem circular as aspas. Mas eu vou voltar lá no texto, no segundo parágrafo, nós vamos ler, certo? Ó, ele diz aqui, ó, primeiro parágrafo, para quem não lembra o que é parágrafo, é exatamente, né, esse destaque que ele dá para iniciar a frase. Então, primeiro parágrafo, segundo parágrafo. Ó. Mas a paz não durou muito, e logo ele fez xixi de novo, molhando o lençol debaixo de nós 3. Que fazer? Peguei o maninho no colo, chamei o maior e fomos os 3 para a cama grande de papai e mamãe. Quando eles chegarem, vão dar um jeito em tudo. Ó. Você percebe que essa expressão aqui vem entre aspas. Então, foi para registrar o pensamento dela. Pensei, né? Ela até ainda confirma, ó, pensei. Então, aqui, a aspa foi usada nessa frase para registrar um pensamento da autora. Interessante que nesse mesmo parágrafo ele já usou a aspa com outra função, ó, e cansada, adormeci também, junto com os dois, só para ser novamente acordada nadando no lençol. Então, ele usou nadando no lençol, nadando aqui entre aspas, para você saber que foi uma expressão usada no sentido figurado e não no sentido literal. Inclusive é a próxima pergunta, né? Então, ó, num único parágrafo ele usou as aspas aí com 2 sentidos diferentes. Nessa primeira situação foi para marcar um pensamento da autora, e no segunda situação aqui foi para designar que ela usou essa palavra aí no sentido figurado e não no sentido literal, no sentido real da palavra, certo? Aqui, ó, ele trouxe agora, leia o verbete nadar e responda. Nadar. Verbete, gente, para quem não sabe, é como a palavra aparece no dicionário, certo? Ó, é um verbo, quando tem esse vezinho é porque se trata de um verbo, mover-se na água com o impulso do corpo, certo? Aí, por que a palavra nadador foi escrita entre aspas no relato? Ó, espera que os alunos concluam que a palavra nadador não foi usada no seu sentido literal, ou seja, foi usada no sentido figurado, né? Ninguém vai nadar numa fraldinha ou num lençol que uma criança fez xixi, né? A gente nada onde tem muita água, então nadando aí foi usado no sentido figurado e não no sentido literal, no sentido real da palavra, tá bom? Essa é a nossa correção de português, eu espero que vocês tenham acertado. E confira aí suas respostas, se for necessário, complemente e faça correção.